Oi, pessoal. Sou a professora Joyce, sou mestre em matemática, eu tenho experiência com educação básica e superior e eu estarei com vocês nas próximas 4 semanas. Esta é a aula de número 5 do curso e será a primeira aula comigo. Bom, para começar, hoje a nossa aula é sobre noções de álgebra. Então é importante esse início, essa introdução à álgebra, a saber coisas básicas para ajudar vocês nas próximas aulas, tá bom? A álgebra é a parte da matemática que vai misturar a letra com o número, que muita gente acha muito difícil. Mas vocês vão ver que não é difícil, não. Basta entender esses conceitos prévios. Para iniciar, eu estou propondo aí uma questão do Enem de 2009, que ela fala o seguinte: um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi de R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Considerando X o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro e V o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e X é. Bom, nós vamos deixar esse problema aí proposto, tá? Nós vamos iniciar nossa aula, dar início aos conceitos de álgebra, para que vocês possam ter noção do que é a álgebra, o que é a variável, o que é uma expressão algébrica, tá bom? E lá no final da nossa aula nós voltamos para pensar nesse problema. Observem essa tabela. Aqui nós vamos completar a tabela usando a linguagem matemática. Então nós temos aqui o dobro de 5, escrito aqui, né, no português, na nossa língua, e nós vamos representar isso, como seria isso, usando a linguagem matemática. Então, vejam, dobro é 2 vezes o número, então o dobro de 5 nós vamos representar 2 vezes 5, ok? A metade de 10, então no português, a metade de 10, como que a gente representa isso na matemática? Metade de 10 é 10 dividido por 2, é a metade de um número. Agora, na terceira linha, eu tenho a seguinte situação: o produto entre dois números. Agora, não me fala um número, fala que eu quero o produto entre dois números quaisquer. Quando isso acontece, a gente pode usar qualquer letra do alfabeto. Posso chamar um número de A, o outro de B, de C, de D. Usualmente na matemática a gente escolhe X, Y, mas poderia ser qualquer letra para representar esses números. Então, o produto entre dois números que eu não sei quais são, então seria X vezes Y. Aqui eu tenho o triplo de um número, o triplo, 3 vezes o número. Não sei qual número, vou escolher uma letra para representar, 3x. O quadrado de um número. O quadrado de um número é um número elevado a 2. Não sei qual número que é, escolho uma letra para representar. Um número acrescido de 3, então x mais 3. O sucessor de um número. Bom, se o número que eu não sei é x, o seu sucessor é x mais 1. A metade de um número, então nós vamos representar a metade de um número, é esse número dividido por 2. O que nós fizemos aqui a partir da terceira linha dessa tabela, né? A gente não conhecia os valores, então nós precisávamos representar um valor desconhecido, generalizando a situação que foi pedida aqui, transformando da língua portuguesa para a matemática. Não é isso? Bom, essa letrinha que a gente escolhe para representar um valor desconhecido, para generalizar uma situação, a gente dá um nome de variável, tá? Então, o x, o y, em cada situação aqui, a gente vai chamar de variável. Isso aqui que a gente achou, x ao quadrado, 3x, x vezes y, são termos algébricos. Então, a gente está caminhando para entender o que é uma expressão algébrica,
Então, uma expressão algébrica é aquela expressão que tem operações com letras e números, né? E essa letra a gente chama de variável. Só para deixar registrado, então, o que são as variáveis? São letras que representam números ou valores desconhecidos em uma expressão algébrica. Termo algébrico. Bom, quando a gente pediu lá, por exemplo, o triplo de um número, então é 3 vezes x, 3 vezes esse número, né? Isso aqui é um termo algébrico. Então, ele pode representar um produto entre números reais e variáveis, ou produto entre variáveis, e ele compõe a expressão algébrica. Então, o termo algébrico ou monômio, ele também pode ser chamado de monômio. E esse termo algébrico, ele é composto por duas partes. Então, veja, ele tem aqui uma parte que é numérica, né? Que é um número. Então, por exemplo, aqui o 2, a parte numérica. E essa parte numérica a gente chama de coeficiente. E nós temos a variável, que é a letrinha aqui, que é o x, que corresponde à parte literal desse termo algébrico. Então, veja aqui um segundo exemplo. Olha, eu tenho aqui a parte numérica do termo algébrico, que é o 6, também chamado como coeficiente, a parte literal, que é a variável, a parte literal, nesse caso, x ao quadrado. Nesse exemplo aqui, eu tenho A sobre 3. Então, a parte numérica é 1/3. Então, quando a letra vem sozinha, é porque tem um 1 aqui no cantinho multiplicando, tá? Então, eu tenho aqui o 1 vezes A. Então, 1/3 vezes A. Então, a parte numérica, o coeficiente desse termo algébrico é igual a 1/3 e a parte literal é igual a A. Nesse exemplo, eu tenho y vezes x. Então, a parte numérica aqui, nesse caso, que é o coeficiente é igual a 1, é o mesmo caso aqui, então se não aparece eu tenho 1 aqui, e a parte literal, que é y vezes x. Bom, agora, observem esse exemplo aqui. Determine o perímetro do triângulo abaixo. Eu tenho um triângulo e eu preciso determinar o perímetro. O que é o perímetro de um triângulo? É somar os lados, né? Então, eu vou somar aqui um lado de medida x, mais um lado de medida y, mais um lado de medida 3x. Então, tá aí, eu vou somar x mais 3x mais y. Como que eu posso fazer isso? Bom, observem esses dois termos aqui, x e 3x. Eles possuem a mesma parte literal. Então, a variável aqui foi representada pela mesma letra, que é o x. Então, a gente fala que esses dois termos são semelhantes. Então, termos algébricos semelhantes possuem a mesma parte literal. Então, eu posso somar esses dois, e aí eu tenho como perímetro desse triângulo 4x mais y. Então, sempre que eu tiver termos semelhantes, eu posso somar ou subtrair, ok? Apenas quando forem semelhantes. E o que é termos algébricos semelhantes? Para ficar registrado, são termos que têm a mesma parte literal, né? A mesma variável, a mesma letra que está representando aí a variável desconhecida. Bom, valor numérico de uma expressão algébrica. Valor numérico de uma expressão algébrica é quando a gente atribui valor para a variável, para a parte literal. Então, por exemplo, determine o valor numérico de 3x para x igual a 2. Então, determinar o valor numérico é vir aqui no termo algébrico, na expressão algébrica aqui dada apenas por 3x, né? E eu substituo aqui o x por 2. E aí eu tenho como valor numérico, nesse caso, o 6. Na letra B, que é outro exemplo, né? Determine o valor numérico de n ao quadrado mais n para n igual a 3. Então, a mesma coisa. Determinar o valor numérico é eu vir aqui
e substituir a variável pelo valor dado. E aí, nesse caso, eu vou ter 3 ao quadrado mais 3, e aí o resultado igual a 9. Outro exemplo, determine o valor numérico de x dividido por 2 mais x para x igual a 4. Então, novamente, basta substituir o x, a variável, né, pelo valor dado, atribuído a ela. Então, aí nós teremos 4 dividido por 2 mais 4 e resultado igual a 6. Bem tranquilo, né, pessoal? Então, o que a gente viu agora? Que uma expressão algébrica, né, ela é composta por uma operação com letras e números, são formadas por termos algébricos. Cada termo algébrico possui uma parte numérica, que é o coeficiente, e a parte literal, que é a variável, né, representada pela letra que a gente usa para generalizar alguma expressão, representar um valor, um número desconhecido. E determinar o valor numérico dessa expressão é só substituir a variável por um número real, ok? Que seja um número dado. Bom, agora vamos voltar ao problema inicial. Vamos novamente ler aqui, né? A gente já entendeu que quando a gente fala aqui de expressão algébrica, nós vamos ter letras, né, representando um valor desconhecido. Isso vai ser muito importante nas próximas aulas, viu? Nós vamos ver com calma como a gente faz para montar essa expressão, nós vamos chegar nas equações de primeiro grau, de segundo grau, tudo usando essa ideia da aula de hoje. Então, vamos voltar aqui. Um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi de R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Considerando x, o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro, e v, o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona o valor arrecadado, né, v, e x, que é o valor em centavos do desconto, é... Gente, quando acontece um problema, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar bem definido essas variáveis. Então, nós vamos tirar aí do problema as informações que foram dadas. Então, começando aqui, né, que fala que o X é o valor em centavos do desconto. Então, nós vamos anotar que X é o valor do desconto. Então, ele deu até um exemplo aqui em cima, né? Então, quando o desconto foi de 2 centavos, como eram vendidos 100 litros a mais por dia, então 2 vezes 100, a gente tem aqui a quantidade que ele é arrecadada no dia. Nós vamos chamar de Q a quantidade vendida, tá? Nesse dia, vamos escolher aqui uma letra para representar a quantidade vendida. E de P, o preço, tá? Então, o preço ele está variando aí também a cada desconto, né? Então, está dizendo que o preço do álcool aqui foi de R$ 1,48, ele estava aqui a R$ 1,50, então, de acordo com o desconto dado, nós vamos ter um preço. V vai ser o valor arrecadado por dia, que aí o próprio enunciado do problema já deixou isso claro para nós, né? E aí, esse valor arrecadado, ele é dado por essa expressão aqui. Como que a gente sabe disso? Olha, é uma interpretação do problema, né? O valor arrecadado por dia é a quantidade vendida por dia vezes o preço, certo? Olha, em um dia que o preço do álcool for de R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros, né? Dado que ele vende 10 mil litros de álcool por dia,
quando é a R$ 1,50. Aí, à medida que ele vai dando desconto, vai aumentando 100 litros por dia. Então, o valor arrecadado só pode ser a quantidade vendida vezes o preço. Além disso, o que é a quantidade vendida? A quantidade vendida é os 10.000 litros de álcool que ele já vende por dia, a R$ 1,50, mais 100 litros, né, por desconto. Então, se eu dou um desconto de 1 centavo, 10.100, desconto de 2 centavos, 10.200, desconto de 3 centavos, assim por diante. O preço é 1,50, a relação do preço, né? Que a expressão que vai mostrar aqui, relacionar o preço ao desconto, é 1,50 vezes menos 0,01 vezes x. Por que isso? A gente tem que lembrar que o valor arrecadado ele é em reais. E o desconto é em centavos, tá? Foi dado aqui em centavos. Então, se eu tenho um desconto de 2 centavos aqui, um desconto de 2 centavos, o preço, então, vai ser 0,01 vezes 2, 0,01 reais, né? Para eu conseguir ter esse preço em reais. E aí, já que eu consegui relacionar a quantidade vendida com o valor do desconto, eu consegui relacionar aqui o preço com o valor do desconto, com X, e o valor arrecadado por dia é a quantidade vendida vezes o preço, então é só multiplicar essas duas expressões que nós encontramos. Então, multiplicando 1.000 mais 100x vezes 1,50 menos 0,01x. Agora, nós vamos aplicar a propriedade distributiva, né? Nós vamos multiplicar o 1.000 por 10.000 por 1,50, desculpa, eu falei errado. Nós vamos multiplicar aqui 10.000 por 0,01x e a mesma coisa aqui com 100x. Vamos aplicar a propriedade distributiva. E aí nós vamos ter 15.000 menos 100x mais 150x menos 1x ao quadrado. O que apareceu aqui? Aqui nós temos dois termos que são semelhantes. Vejam, eu tenho 100x menos 100x mais 150x. Então, eu vou resolver essa subtração aqui, menos 100x mais 50x, porque são semelhantes. Mas esse x aqui, professora? Bom, esse x aqui, ele é ao quadrado, então não é semelhante, tá? Então, o valor arrecadado, a expressão, né, que relaciona o valor arrecadado ao desconto é 15.000 mais 50x menos 1x ao quadrado. E aí, a resposta certa nesse caso aqui é a letra D. Tá bom? Bom, pessoal, a nossa aula termina aqui e nos encontramos na próxima semana. Até mais!